Olá, seja bem-vindo a mais um Devocione comigo. Hoje eu quero compartilhar com você uma história da Palavra de Deus que fala sobre a alegria, que nos ensina muito sobre a alegria em momentos difíceis. Mas antes da gente começar, você pode me ajudar fazendo com que esse vídeo alcance muitas e muitas pessoas, fazendo com que a entrega dele seja maior e que esse conteúdo se torne bem relevante aqui. Então, você pode curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá para a Palavra de Deus? Eu quero te convidar a um tempo de devocional de qualidade. Então o ideal é que você esteja num lugar tranquilo, com tempo e com a mente totalmente ligada no que vamos falar hoje. Então, o tempo de devocional é um tempo em que o ideal é que a gente se desligue de tudo que a gente está fazendo e se dedique a isso. Então, eu sugiro a você que você separe um tempo, um momento especial, bem tranquilo, para escutar essa palavra que a gente vai estudar agora. Eu sou só uma mediadora. Esses encontros nossos, eles acontecem uma vez por semana. O ideal é que você desenvolva esse hábito de devocionar, de ler a palavra de Deus, de separar um tempo para orar diariamente. Isso sem dúvida vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu relacionamento com Deus. A gente é como uma comparação assim, não tem como a gente dizer que é amigo de alguém, ou assim que a gente conhece alguém e quer investir num relacionamento, a gente quer saber mais dessa pessoa, a gente quer dedicar mais tempo para estar com essa pessoa, e assim é a nossa caminhada com Deus. Quanto mais a gente busca Ele, mais Ele se revela, mais a gente conhece dele e mais Ele faz diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, em nós e através de nós. Que você pense nisso. E agora vamos lá para a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Está em Atos 16, do versículo 22 ao versículo 26, e diz assim: A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Essa palavra que eu quero compartilhar com você fala de um exemplo de alegria para nós. A gente pode tirar muitas lições boas dessa palavra, dessa passagem. Para contextualizar um pouco para você, Paulo e Silas, eles estavam indo, no início do capítulo 16, fala que eles estavam indo se retirar para um momento de oração, indo para um lugar. E no meio do caminho aconteceu uma situação em que uma mulher que era adivinha, que ela era usada como escrava e fazia adivinhações, passou seguindo eles por um caminho e estava apurrinhando eles, digamos assim. E aí Paulo vira e repreende aquela mulher, aquele espírito que estava na mulher. Ela é liberta pelo nome de Jesus e seus donos não gostaram disso e fizeram um motim contra Paulo e Silas, digamos assim, parafraseando. E aí, a partir daquele momento, pronto, eles foram
presos, arrancaram suas roupas, foram açoitados publicamente, depois foram presos, e foram presos de uma forma que eu acredito tenha sido a mais precária e mais, como é que eu posso dizer, mais, assim, desumana possível, né? Eu li algumas coisas sobre isso, né, para entender um pouco esse contexto do que eram essas prisões, de como isso acontecia. E na ponta desse material que eles usavam para açoitar os prisioneiros, existiam ali pedaços de ossos e outros tipos de materiais que, enquanto batia, machucava, cortava também. Então eu imagino que eles estavam nus, presos, né? Isso, presos. Estavam nus, estavam sangrando, machucados, devia estar doendo muito, numa situação extremamente precária. A gente sabe que aquela época ali não era uma época, e hoje a gente tem relatos sobre isso, né? De prisões que não tem, são situações bem desumanas, e naquela época, então, eu imagino que devia ser sujo, com bichos. Consigo imaginar uma situação bem precária, bem difícil. E ali eles teriam todos os motivos para reclamar, tinham todos os motivos para blasfemar contra Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso? E eles tiveram uma reação que, para nós, no primeiro momento, pode até soar um pouco inusitada, né? Que loucura isso. Fala aqui no versículo 25, que por volta da meia-noite, então já era de madrugada, né? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Então, esse trecho aqui é o que eu quero falar com você, quero compartilhar com você. Me marcou muito essa alegria deles, esse louvor, esse tempo de louvor, de oração, de gratidão, essa alegria em Deus, independente das circunstâncias. Não é a circunstância que nos faz alegre, e sim a alegria é quem traz boas circunstâncias para nós, que resulta coisas boas. A partir do momento em que eles começaram a orar e cantar, agradecidos, alegres, com o coração alegre, de repente, a Bíblia diz que de repente houve um terremoto, né? Aqui no 26, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos, não foram só as correntes que estavam sobre eles, mas a corrente de todos se abriram. E eu quero trazer isso para a nossa vida hoje, né? Eu digo sempre que toda palavra, antes que eu compartilhe com vocês, ela chega a mim, né? Chega para minha vida, chega para fazer diferença em mim, no meu cotidiano, na minha história, nos meus desafios, os desafios da minha família. E isso me deixou muito impactada, sabe? Eu fiquei refletindo muito sobre essa semana, sobre os últimos dias. Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa alegria constante. Eu já falei para vocês em outros devocionais que nós somos espírito, que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito, ele tem todos os atributos de Deus. Pronto, nosso espírito está sempre pronto. A gente só precisa deixar exercer, dar liberdade ao Espírito Santo, que vem de Deus, nos dado através de Jesus, para que pudéssemos vencer os nossos desafios aqui na Terra. E a gente diariamente tem muitos desafios, né? Então o nosso espírito está prontíssimo para vencer isso.
mas a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser dominada, ela precisa muitas vezes ser exortada. A gente precisa puxar o freio da nossa alma, porque é muita emoção. E pensando nisso, se a gente for só agir com a alma, com os nossos sentimentos, em situações que são adversas e que a gente vive diariamente, sejam elas bem pequenas ou grandes, a gente acaba deixando a alegria embora. Essa alegria que é um fruto que o Espírito Santo nos dá, já veio de Deus. A alegria já é algo liberado para nós. A gente só precisa exercitar, a gente só precisa deixar fluir. E muitas vezes a gente deixa as emoções, as situações falarem mais alto. E quando a gente vê, a gente já está reclamando de algo, a gente já está triste, totalmente envolvido numa situação em que acaba minando a nossa alegria. Não estou dizendo que a gente vai ficar com aquela alegria falsa, numa situação em que tudo é para a gente ficar, ter um posicionamento triste. Não é isso. Não estou dizendo que a gente precisa ter um posicionamento assim, falso, plástico, mas que a nossa alegria ela não vai embora, que ela seja genuína, independente da circunstância. Essa alegria nos traz perseverança, nos traz paz, e essa paz nos dá a certeza de que Deus está no controle, independente da situação. Era essa paz que vinha através da alegria de Paulo e Silas, fez com que eles cantassem e orassem num momento tão adverso, num momento tão difícil. E aí vem uma outra lição, uma outra, digamos assim, uma outra chave que a gente pode tomar posse nessa história, que é o fato deles, nesse momento difícil, né, nesse momento adverso, eles escolheram não blasfemar, mas sim orar, entregar para Deus, que era o único que eles sabiam que poderia resolver aquela situação, e adorar, um coração grato. Eles nem sabiam o que ia acontecer, se alguém ia vir, ia retirar eles de lá, o que ia acontecer. Eu imagino que aquilo pegou eles, não de uma surpresa, assim de uau, não acredito que Deus fez isso, porque a gente pode crer que Deus pode fazer todas as coisas e que não há limites para Ele, mas que provavelmente eles pensaram que a saída deles dali ia ser de outra forma, mas eles sabiam que ela ia acontecer. Aquele lugar ali não era o ponto final. E se fosse o ponto final, eles já estavam gratos por tudo que Deus é, por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus já garantiu. Então essa alegria a gente não precisa ter de acordo com as circunstâncias. A gente é alegre porque a gente entende que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa promessa. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar. Deus, através de Jesus, nos enviou o Espírito Santo, deixou conosco o Espírito Santo, e Ele é o nosso ajudador aqui, mas a nossa alegria, ela não está aqui nas circunstâncias, ela está no céu, ela está numa promessa de vida eterna, ela está numa promessa de que nós somos mais do que vencedores. Então essa dificuldade que você passa no seu dia a dia, esse problema, ele não é o fim. Ele não é para te derrubar, porque Deus já te deu a vitória. Mas para ter vitória a gente precisa lutar. E aí é por isso que a gente passa por situações que muitas vezes a gente não entende, mas são situações para moldar o nosso caráter, para fazer com que o Espírito Santo, através do fruto que ele tem, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, possa fluir através de nós e possa ensinar a nossa alma e o nosso corpo.
quero compartilhar mais uma palavra com você que vai fazer todo sentido depois dessa história que a gente leu. Também quem escreveu aqui foi Paulo. Essa história está em primeira, não é uma história, né? Aqui no caso, essa instrução de Paulo foi para a igreja de Tessalônica e está no livro de 1 Tessalonicenses 5, o 16 diz assim: alegrem-se sempre, o 17, orem continuamente, o 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o 23 fecha assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aquele que nos chama, ele é fiel e ele vai nos ajudar a sermos alegres. Aqui está dizendo, alegrem-se sempre. Então, que a sua alegria ela não esteja na circunstância, ela esteja no Senhor e que você, de acordo com, independente, na verdade, do que você esteja vivendo, de acordo com a palavra de Deus, você possa se alegrar sempre, orar continuamente e ter um coração agradecido. Então, é ser alegre, orar, levar tudo a Deus, esvaziar de você mesmo. Ai, Chay, tem coisas que me deixam assim muito triste, eu tenho perdido o sono, eu tenho andado ansiosa. Então, separa um tempo para falar tudo para Deus. Esses dias a gente estava conversando com Pedro, né? E falando para ele sobre o que é oração. Ele disse, pai, e se eu... E conversando comigo e com o Renan, disse assim, pai, e se eu falar Jesus, amém, isso é uma oração? É uma oração. E a gente ensinou para ele que oração é falar com Deus, é uma conversa. E você pode falar com as suas próprias palavras, falar o que você está sentindo. Ele é o seu pai, pai de amor. Pai, estou sentindo isso. Pai, eu tenho andado ansioso. Pai, tenho andado com medo, tenho andado aflito, tenho andado com pensamentos ruins. Leve tudo para Deus, tenha um coração agradecido por tudo que Ele tem feito e tenha certeza, os tempos difíceis eles não são para nos destruir, eles são para nos moldar, nos fazer mais parecidos com Jesus. Nosso espírito está pronto, mas a nossa alma e o nosso corpo precisam aprender mais de Deus. E você é capaz, você é totalmente capaz de dar liberdade para que Deus te ajude, porque aqui está dizendo, aquele que os chama é fiel e fará isso, ele te ajudará a fazer isso. Eu quero orar com você agora. Pai, obrigada, Senhor, por essa vida que está comigo agora, devocionando. Obrigada por essa vida que me escuta, essa vida que me vê. Eu não conheço seus sonhos, não conheço suas dificuldades, não conheço suas motivações, eu não sei seu nome, mas o Senhor sabe, o Senhor a conhece. A tua palavra diz que o Senhor conhece essa vida desde quando estava no ventre da sua mãe, antes mesmo de viver um dia sequer. Obrigada, Pai, por essa vida. Eu oro para que ela tenha certeza de que o Senhor está com ela, de que o Senhor é fiel, de que toda a palavra que o Senhor lançou sobre nós, através da Bíblia, através da tua palavra, Deus, vai se cumprir, porque assim como diz a tua palavra, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça daquilo que o Senhor disse, daquilo que o Senhor prometeu. Que
esse meu amigo que está aí do outro lado, esse meu irmão no Senhor, possa ter fé e convicção de que o Senhor está no controle e de que todas as coisas cooperam para o bem. Que o seu coração se encha de alegria agora, Pai. Que o Senhor abra sua mente, seu coração, para entender e receber, Pai, uma convicção que não é natural, não é de sentimento, não é de emoção, mas é espiritual. Que o teu Espírito Santo venha com o seu doce perfume, trazendo paz, trazendo vida, trazendo certeza de salvação. Que em nome de Jesus essa pessoa tenha certeza de quem é o Senhor e de que aquela cruz que o Senhor se entregou foi em favor das nossas vidas, para a remissão dos nossos pecados. Que essa pessoa tenha certeza da salvação que há em ti, Pai. Eu te louvo por tudo, que o nosso coração permaneça alegre em ti em todo o tempo. Que os nossos olhos estejam sempre no alvo, e o alvo é o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, e assim nós oramos. Amém e amém. Amém. Seja muito abençoado. Eu quero te lembrar, se você ainda não curtiu esse devocional, se você ainda não ativou o sininho, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora e ajude essa palavra a chegar a muitas e muitas e muitas vidas. Eu conto com você. Até semana que vem, até o próximo Devocione comigo.